antes de poder entrar na palavra, simplesmente para, de alguma maneira, poder dar um pequeno testemunho daquilo que eu e minha esposa vivemos e vimos em África. Estivemos em Moçambique, estivemos em Angola, não tivemos tempo para passar para a Zilândia, o tempo foi muito escasso, muito curto, sempre a correr de um lado para o outro. E não sei se provavelmente posso ver de uma forma diferente que as outras pessoas veem, mas trato de ver as coisas com os olhos de Deus e vejo sempre oportunidades. Não sei, por onde todos os sítios que eu vou, sempre vejo oportunidades. Até mesmo aqui em Portugal, no seio desta crise, vejo sempre uma grande oportunidade. Não sei se sou um optimista nato, mas vejo sempre uma grande oportunidade. E estive com irmãos e também, à parte de constatar uma grande oportunidade, vejo também como os obreiros secam. Faz-me recordar a palavra de Jesus quando chegou àquela figueira e encontrou uma figueira com muita folhagem e meteu a mão e não encontrou frutos. E claro, depois destes dias ali, que foi quase de reunião em reunião, de culto em culto, como que já tive que chegar ao pé do irmão e dizer: espera lá, porque isto a palavra não é como uma magia, que uma pessoa se agarra num chapéu e começa a tirar coelhos. Ou seja, dá-me um momento, deixa-me que seja meia hora, uma hora para respirar, para pensar, para meditar, para ler, porque eu não posso continuar com este ritmo. E, no entanto, via-se como as pessoas tinham sede, queriam beber, queriam água, e nomeadamente sempre atribuímos quase sempre a mensagem ao mensageiro e é completamente diferente. E eu creio que isso é uma constante em todos. Pensamos que a mensagem vem do mensageiro, mas há o último mensageiro, ou o primeiro e o derradeiro, o alfa e o omega, o princípio e o fim, que é o autor e o consumador da fé, e do qual provém toda a mensagem. Amém? E essa é a mensagem que vivifica, essa é a água que tira a sede, esse é aquele que faz reviver as nossas almas, que faz reconciliar-nos com o Pai e faz-nos, na realidade, viver um cristianismo frutífero. Faz-nos, na realidade, ser podados pelo Senhor da vinha e, a seu tempo, produzir o fruto oportuno para Deus. Não é? E, na realidade, foi reconfortante, mas também, de certa maneira, encontrei esta constância. Mas essa constância é uma constância que eu vou vendo por todos os sítios e vejo também aqui. E, nomeadamente, porque é que nos secamos? E quando eu fazia esta pergunta ao Senhor, o Senhor deu uma palavra que eu quero compartilhar contigo, e o título não é porque é que nos secamos, é simplesmente se podes ouvir. E queria te perguntar se tu podes ouvir. Amém? E queria convidar-te a que abrisse a tua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Depois que Jesus Cristo respondeu aos discípulos de João, os quais João tinha enviado a Jesus para perguntar ao mestre se ele era aquele que devia de vir, e Jesus Cristo respondeu aos discípulos, depois de ver a manifestação de muitos sinais e de muitos prodígios, e disse: e dizer a João tudo aquilo que haveis visto, que os cegos ouvem, que os paralíticos correm, que os leprosos são sarados e que o Evangelho é pregado. Depois disso, Jesus Cristo começa a falar à multidão no verso 26, perguntou-lhes: o que é que vocês saístes a ver? Havia um profeta que estava a referir-se a João o Bautista e ao ministério que lhe for entregue. E o ministério que foi entregue a João Bautista foi o ministério de preparar o caminho. Ele veio a preparar o caminho para aquele que havia de vir, aquele ao qual ele disse que eu não sou sequer digno de lhe atar as sandálias. E ele começa aqui a falar e a perguntar, a fazer perguntas à multidão. O que é que viestes a ver? O que é que vens à procura quando te congregas? O que é que tu vens à procura? Vens à procura de um profeta? E ele começa a dar-lhes as respostas à multidão e a dizer: sim, um profeta e muito mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio ante a tua face o meu mensageiro. Está a falar acerca de João Bautista.
preparar diante de ti o caminho. E começa a referir-se a eles, ao Batista, que ele vai preparar o caminho a Jesus Cristo. Pois eu vos digo, entre aqueles que são nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E então diz versos 29, peço que sublinhes estes 3 versos, 29, 30 e 31. Então o povo que o ouviu, diz comigo, ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João, o batismo das águas, que simboliza o deixar para trás o velho homem que está viciado conforme as concupiscências da carne, está escrito. Mas os fariseus, diz comigo, os fariseus e os doutores da lei, diz comigo, rejeitaram o conselho de Deus. Rejeitaram o conselho de Deus, incrível. Quando a si mesmos, não sendo bautizados, não quiseram receber o bautismo, o ministério de João. E então o verso 31 diz agora comigo, aos a que pois, compararei os homens desta geração. Ao que é que são semelhantes? Agora, claro, para mim, estes 3 versos, eu queria, de certa maneira, interiorizá-los na minha pessoa. Queria convidar que tu pudesses, de certa maneira, fazer o mesmo a ti. Muita gente que ouve, há muitos que ouvem, seja o Evangelho pregado hoje mais que nunca. Muitos são aqueles que ouvem o Evangelho, amém? Ligam a internet e ouvem, ligam a televisão e ouvem, ligam a rádio e ouvem, vão às igrejas e ouvem. É incrível, não só aqui, ou seja, aqui, a cada canto vê-se agora igrejas. Igrejas, inclusive, que fazem menção muitas vezes aos sinais e aos prodígios, e as pessoas, em vez de seguirem o autor dos sinais e dos prodígios, seguem os sinais e os prodígios. Irmãos, é incrível, também fiquei estupefacto ao ver como nas cidades por onde passei de África, vi como é como que a cada 3 casas há uma igreja, há um super templo, e as pessoas vão lá para ouvir. Amém? Alguma coisa, vão minimamente para ouvir, querem ouvir. As pessoas, nomeadamente, ligam a televisão e querem ver. Imagina que tu olhas para a televisão e a televisão não tem som. Então terias que imaginar o que é que aquelas pessoas teriam a fazer. Nomeadamente, quer vais à televisão, quer vais à igreja, necessitas, diz comigo, ouvir. A questão é se podes ouvir. Aquelas pessoas ouviram. Aqui a diferença, irmãos, vou seguir a ler o resto dos versos para simplesmente contextualizarmos as Escrituras. Quando faz esta pergunta, então Jesus Cristo começou a dizer, são semelhantes aos meninos que se sentam nas praças e gritam uns para os outros. Tocámos flauta e não dançastes, cantámos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João Bautista, não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis que tem demónio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, eis um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ao qual foi enviado e toda a gente o rejeitou. Amém? Entendemos? Não sei se estás a entender a mensagem, ou pelo menos o início da mensagem, que não é a mensagem em si. Todo o povo ouviu. Tu estás aqui, ouves a palavra. Agora há uma coisa que é ouvir, porque a gente podemos ouvir a 100 e sair a 300. Agora a palavra faz efeito quando nós ouvimos e meditamos nela. Amém? No Antigo Testamento veio a dizer desde o princípio, tu permaneces em todas as Escrituras. Ouve e medita nas Escrituras dia e noite. Amém? O salmista várias vezes o diz, ouve e medita nas Escrituras. O salmista chegou a dizer, foi bom estar angustiado porque me levou a debruçar sobre as Escrituras, sobre os teus mandamentos e a deleitar-me nos teus mandamentos. Não somente a lê-los ou a ouvi-los, mas a deleitar-me, a ter gosto neles, a meditar neles, a fazer com que eles tomem uma ação da minha vida. E isso é, na realidade, aquilo que será que podemos ouvir a voz de Deus? Ou simplesmente ouvimos, não entrando em detrimento daqueles que são os mensageiros, mas às vezes parece que os mensageiros tornam-se como papagaios, como repetidores de rádio. Porque a mensagem não mudou, a mensagem é a mesma ontem, hoje e pelos séculos. Amém? Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Amém? E aquilo que foi antes, virá a ser depois. Amém? Irmãos, então, a questão é, será que ouvimos? E veio a questão quando diz, todo o
povo ouviu, ouvimos, e é o primeiro ponto, os publicanos. Aquelas pessoas que estaria mais longe o pensar que poderiam ouvir e aceitar o bautismo, ouvir e aceitar as Escrituras, foram aqueles que realmente aceitaram as Escrituras. O vil e o menosprezado, como é que é essa Escritura? Escolheu Deus para quê? Alguém? Para trazer o quê? Confusão, para envergonhar a sabedoria deste mundo. Amém? Então Paulo escreveu ao seu amado discípulo Timóteo, na sua segunda carta, e ele diz-lhe assim, no capítulo 4, verso 1 em adiante: conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino, e diz-lhe: prega a palavra. Ou seja, não te canses de pregar a palavra. Insta a tempo e a fora de tempo, ou seja, motiva as pessoas a tempo e a fora de tempo. Admoesta diz: venha ao Senhor. Admoestar também tem como sinónimo motivar, tem como sinónimo, de certa maneira, chamar a razão às pessoas. Repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. Verso 3: porque virá o tempo em que já não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Amém? Amém? Nunca nos tempos nos quais hoje estamos a viver se viu mais que as pessoas continuamente procuram o lugar onde ouvir aquilo que lhes é complacente. Amém? Estamos, irmãos? Estamos aqui? Nomeadamente, quase todas as pessoas andam à procura de um tipo de discurso, de um tipo de exposição da palavra que venha de acordo àquilo que são os seus desejos. Então, realmente, as pessoas todas querem ouvir. Amém? Porque a palavra de Deus diz que virá o tempo em que já não suportarão a sã doutrina, mas têm um grande desejo de... Estamos colocados na Escritura. Tens a tua Bíblia aberta. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Já não suportam a doutrina sã, já não suportam a palavra de verdade, mas, no entanto, querem ouvir. Então, vão daqui para ali e dali para acolá, à procura de criar um mestre, alguém que esteja disposto a ensinar aquilo que eles desejam ouvir. Amém? Podes ouvir? Todos podem ouvir. Mas todos, ou nem todos, querem ouvir aquilo que Deus está disposto a dizer. Amém? Mas todos querem ouvir. E está constatado, por isso Paulo dizia a Timóteo, e instava na sua juventude: não permitas que esses movimentos te venham a silenciar, ou a desencorajar, ou a desmotivar, se não continua no ensino da palavra, pregando, instando, admoestando, corrigindo, exortando, a tempo e a fora de tempo. Não te cales jamais com a palavra de verdade, porque as pessoas vão sempre querer ouvir. Mas já no verso 4, então, não só desviarão os ouvidos da verdade, estamos? É que muitas das vezes, eu quero dizer que muitas vezes tu estás aqui, mas tu estás a querer desviar os ouvidos da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Ele diz: Jesus Cristo é a vida e a verdade. A palavra de Deus é a palavra de verdade. O Espírito Santo de Deus, muitas das pessoas gostam demais de entoá-lo como o Consolador. Mas Jesus Cristo disse principalmente aos seus discípulos: e virá sobre vós o Espírito da verdade, que vos guiará de verdade em verdade. Vos mostrará a verdade. Amém? Não vamos destacá-lo da consolação, porque também é o Espírito de consolação. Mas primordialmente é o Espírito da verdade. E muitos querem ouvir fábulas porque já não querem ouvir a verdade. Sim, querem ouvir, mas já não podem ouvir a verdade. Não estão dispostos a ouvir a verdade. E então voltam-se às fábulas. E são eles próprios, porque nunca se viu tanto na história como hoje em dia o elevar os mensageiros ao patamar de Deus, quase. De tal maneira que o mensageiro já personifica a Deus.
Mas irmãos, a responsabilidade não é do mensageiro. A responsabilidade são daqueles que já não podem ouvir a verdade e procuram criar, diz a palavra de Deus, pessoas que estejam mestres, que lhes ensinem conforme aos seus desejos, e mestres que lhes contem as fábulas que eles querem, mestres que lhes digam, não há problema, essa tua situação não há problema, não há problema para nada, tudo é normal. É a mesma astúcia que Eva teve no jardim, que a serpente teve com Eva no jardim do Éden. Com que Deus te disse que não podias comer desta árvore? Aquilo que Deus disse isso foi porque Ele não quer que tu saibas aquilo que Ele sabe. A árvore da vida e a árvore do conhecimento da ciência. A árvore da vida simboliza a Jesus Cristo. A árvore da ciência simboliza a lei que mata. A árvore da vida simboliza a Cristo, aquele que viria a ser crucificado, por meio do qual todos temos acesso à dispensação do Espírito Santo. O Espírito da verdade. Amém? Sempre esta dualidade existe. Paulo continua no verso 5 dizendo, tu porém ser sóbrio, sofres aflições. A mim faz-me, é uma das coisas... Irmãos, eu digo com todos, já houve uma vez que eu não sei, comecei a pregar numa igreja e não me calei com o do parte de sofrer. Eu não entendo como é que as pessoas não leem a Bíblia e dizem, ser sóbrio, sofre todas as aflições. Inclusive, várias vezes é necessário que através de muitos padecimentos e sofrimentos entrareis no reino dos céus. E então como é que as pessoas vão em pós de alguém que continuamente diz, para de sofrer? Que é necessário. Amém? Foi necessário que Jesus Cristo fosse crucificado. O que é que se passa? Deus Pai é cruel, não é necessário que se cumprisse as Escrituras por causa da rebeldia daqueles que não quiseram ouvir anteriormente. Não quiseram ouvir os profetas, não receberam os profetas, não receberam Jesus, não receberam, rejeitaram o ensinamento. Mas houve alguns, aqueles que realmente eram aqueles que não estavam à espera que ouvissem e dessem ouvidos. Mas eles ouviram, deram ouvidos e foram bautizados. Mas aqueles aos quais Jesus foi enviado ao seu povo escolhido, a Israel, aqueles doctos na lei, os doutores da lei, os fariseus, esses rejeitaram o ensinamento. Diz aqui a palavra, rejeitaram o bautismo, não quiseram. É incrível como continuamente as Escrituras vêm-se repetindo uma vez após vez e hoje ainda em dia o podemos ver. Faz obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Faz obra de evangelista aqui no sentido, muitas vezes as pessoas interpretam evangelistas, não vamos evangelizar. Não, faz obra de evangelista significa continua sempre a pregar a palavra de Deus. Amém? Sempre a pregar a palavra de verdade, sempre. Quanto a mim, já estou derramando como ligação e o tempo de minha partida está próximo. Pois Paulo dizia, combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé na palavra, a fé na verdade. Aqui podemos ver, tanto nesta Escritura como em Lucas, aquilo que vemos antes, que há as duas constantes. Há pessoas que ouvem e dão ouvidos àquilo que ouvem. E há aqueles que querem ouvir, mas querem ouvir aquilo que desejam. Querem ouvir coisas agradáveis. Não estão dispostos a serem desafiados a mudar. Não são dispostos a serem confrontados com a palavra de verdade. Não estão dispostos a dizer-lhes, irmão, a questão é que tu tens esta situação, este pecado e esta situação oculta na tua vida, a qual tu necessitas solucionar. E eu não sou quem para dizer-te vai em paz porque Deus te salvou. Porque tu mesmo tens de pôr a contas com o Criador, com aquele que te pode salvar. Porque o mensageiro não pode trazer a salvação, porque a salvação já está consumada na cruz do Calvário. Mas cada um de nós temos de nos pôr a contas a ouvir, se podemos ouvir a palavra de Deus, e atentar à palavra de Deus, então pôr-nos a contas com o Senhor, de tal maneira que essa salvação seja manifesta nas nossas vidas, através dos frutos, porque pelos seus frutos os conhecereis, diz a palavra de Deus. O segundo ponto, no verso 30, são 3 pontos. O primeiro ponto referia-se ao verso 29, que sim ouviram aqueles publicanos, aquelas pessoas e aceitaram o bautismo. E no verso 30 diz, os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus. Paulo dizia, eu jamais me cansarei de dar-vos todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Paulo dizia, venha vós a pregar-vos a palavra
não com filosofias vãs e com palavras de subtileza e sabedoria humana, mas com poder e demonstração do Espírito Santo. E muita gente agarra-se a essa Escritura para ir atrás dos sinais e dos prodígios. E hoje chega-se ao ponto, ao cúmulo, de haverem pessoas a imitarem esses sinais para levar as pessoas a irem às suas plateias. Mas, irmãos, é incrível que cada vez mais são os ministros fraudulentos do Evangelho que têm as igrejas mais cheias. Mas, irmãos, não nos desencorajemos com isso. Senão que é necessário que se cumpra a Escritura. Quando nós abrimos aquele pequeno livro de Judas, vemos como um dos sinais dos finais dos tempos é exatamente que as multidões serão levadas em engano pela sensualidade de como apresentam as Escrituras. E aqueles, inclusive, que eram verdadeiros filhos de Deus, afastam-se, porque naquele tipo de ensinamento há uma sensualidade e há uma permissividade tremenda. E quem é que não gosta de dar ocasião à sua carne? Todos! Porque, na verdade, conforme diz a Escritura, a carne é débil. A carne sucumbe, mas o Espírito vivifica. E aquele que ouve a palavra de Deus deixa-se vivificar por esse mesmo Espírito. Aqui encontramos o fator da rejeição. Eles ouviram a palavra, mais bem, os doutores da lei conheciam a palavra. Recordo-me da palavra do filho pródigo. Os 2 filhos estavam dentro da casa. As 2 árvores estavam no jardim do Éden. Amém? Aqueles 2 irmãos, Esaú e o seu irmão, Deus a progenitura. É sempre acerca de uma dualidade. E essa dualidade está aqui na casa de Deus. Está na tua vida, está na minha vida. Por isso a palavra de Deus diz que um coração dividido, uma casa dividida, e está-se a referir ao nosso coração. À nossa casa. Nós somos casa de Deus. Habitáculo do Espírito Santo. Agora a questão é, vamos rejeitar a Escritura? Irmãos, podes ouvir? Estes homens não só ouviram, como sabiam. Porque eles eram doutores, diz comigo, doutores da lei. E a igreja, é incrível como continuamos no mesmo. Prediquei na nossa igreja da África do Sul, antes de estar a tarde inteira a predicar a um grupo de pastores, e ao fim vem outro atrás a dizer: não, é que vocês têm um ministério incompleto. Como? Assim, é um ministério incompleto, porque quando saís daqui de reabilitares precisas de ir ao Instituto Bíblico. Não, aqui temos um ministério completo, um ministério que tem os 5 pilares, os 5 ministérios. Vamos, cuidado, aqui é que não temos um ministério, aqui temos um modelo da igreja primitiva. Aqui entendemos que é bom o conhecimento, sim, claro que é bom, mas é vão o conhecimento se não há revelação do Espírito de verdade. Porque se nós vamos por meio da Escritura, vemos que continuamente foram sempre os doutores da lei que rejeitaram a mesma Escritura. Eles ouviam a Escritura, eles conheciam a Escritura, eles cumpriam a Escritura na sinagoga, mas eles rejeitaram o Verbo feito carne. É incrível! Como a igreja continua, ao fim de milhares de anos, a cair sempre dentro do mesmo buraco. Irmãos, a tropeçar sempre na mesma pedra. Perdão, mas há um exemplo tremendo. Nem os burros, porque o burro, quando tropeça de uma pedra, no caminho, volta a passar pelo caminho e não tropeça na mesma pedra. Assim passa muitos de nós aqui dentro deste mistério. Continuam sempre a tropeçar da mesma pedra, sempre no mesmo pecado, sempre do mesmo erro. Porquê? Estão cansados de ouvir. Ouvem, mas não atentam às Escrituras. Conhecem, mas rejeitam as Escrituras. Fazem como aqueles cãezinhos que se põem no tablier. Há uns cãezinhos muito engraçados que se põem nos tabliers do carro e que vão todo o caminho, quer o carro esteja parado a andar. Vai, o cãezinho está sempre assim. Tu não precisas dizer nada. É a típica plateia que qualquer pastor gosta. É que toda a gente faça assim e aleluia, 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 aleluia. Amém, amém, amém. É incrível.
É incrível como tu te esfalfas a predicar, esfalfas, fazes um esforço tremendo. E as pessoas estão sempre, a cada 3 palavras que dizem, aleluia. No outro dia dizia eu, isto aqui, mais vale, com uma predicação dá-me para o congresso inteiro. Basta-me dizer de vez em quando, aleluia, e eles ficam 15 minutos a gritar, aleluia, e já está, e a festa está montada. Enfim, são tradições, não sei, tem a ver com a emotividade das culturas. Enfim, aqui diz aleluia, e para arrancar algum aleluia, alguma pedra viva, não sei. Cuidado, tens que ir, aqui é vez ao contrário, aqui tens que vir, em vez de vir com a Bíblia, e com o iPad, e com a mensagem, é melhor vir com aqueles martelos de pressão. Para aqui, pode ser que assim, de repente, algum dia... Romanos 10, 16 diz, nem todos deram ouvidos ao Evangelho, utilizando a alegoria de Isaías. Paulo escrevendo aos Romanos, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo a fé é pelo ouvir e pela palavra de Cristo. Outra vez, implicar o ouvir. Nem todos dão ouvido aos Evangelhos. Muitas vezes que são aqueles que não tiveram, irmãos, é tremendo, não é? Às vezes a gente pensa que são aqueles que não tiveram contacto com o Evangelho que não ouvem. E é sempre ao contrário. São aqueles que têm mais contacto com o Evangelho que não ouvem. Estás aí? És tu, provavelmente, que tens mais contacto com o Evangelho que não podes ouvir a voz de Deus. Mas tens um grande contacto com o Evangelho. Como os doutores que estavam lá, os doutores da lei, sentados onde é que eles passavam a vida? Na sinagoga. Sinagoga, casa. Casa, sinagoga. Sinagoga, casa. Casa, sinagoga. Culto 24 horas por dia. Ei, para de sofrer. Para de sofrer. Espírito aqui, espírito ali, a rosa do Charão, a água do Jordão, e não sei quanto mais, a água do Mar Vermelho e a lama dos... um montão de histórias. Mas quando não passa nada, é porque não tiveste fé ou tem a portagem de pecado. Não sei até onde é que chegaremos, mas enfim, provavelmente continuaremos no mesmo. É necessário que se cumpram as Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? A palavra de Cristo. A questão é continuar a perguntar-te se tu podes ouvir, se tu podes dar crédito à mensagem. Não estou muito interessado em que des crédito ao mensageiro, mas sim que des crédito à mensagem. Porque volto a dizer que é a mensagem que vem do Supremo Mensageiro que modifica e que transforma as nossas vidas. Mas é que nunca deram crédito. Há aqui uma ilustração tremenda em Mateus 21, verso 42, que eu não posso deixar de compartilhar. Disse-lhe Jesus, a quem aos doutores da lei, disse-lhes, nunca leste na Escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular pelo Senhor, foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Fiz esta pergunta uma vez mais. Não ouves isto? Portanto, eu vos digo, reparam anteriormente a isto, dá-lhes uma parábola acerca do reino de Deus, em que o Senhor dá aos trabalhadores para irem trabalhar, os quais não deram frutos, e eles automaticamente disseram pela sua boca, bom, então esse Senhor, quando vier e viram que esses não deram frutos, tirará esses e dará então os campos a outros que venham a produzir frutos. Esta foi a resposta dos doutores da lei. Então, ele continua no versículo 42 e continua a ministrar-lhes, a dizer simplesmente, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos, fez a pergunta, ponto de interrogação. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu os seus frutos. Significa que ele respondeu aos doutores da lei com a mesma resposta que ele lhes tinha dado. Tremenda sabedoria do mestre. Amém? Ele responde-lhes com a mesma... E no verso 44, e quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair, a pedra será reduzida a pó. Os principais sacerdotes... Convido-te a que tu possas sublinhar isto em letras gigantes, em vermelho grande, no versos 45 e 46. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era dele que Jesus falava. Abriu-se-lhes o entendimento e procuravam prendê-lo.
vírgula, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Amém? O povo não podia entrar na sinagoga. Estamos? O povo acudia às festas, à celebração. Reuniam-se em Jerusalém para as festas dos pães de levedura, para a festa do Yom Kippur, para todas as festas judaicas que existiam. Mas tinham, como sempre ali, os sacerdotes eram aqueles que dominavam as Escrituras. Irmãos, é tremendo como o povo, o poder do povo aqui significa o poder daquele que está disposto a crer. Porque aquele que crê no Evangelho da Cruz, que é loucura para muitos, como dizia Paulo, é poder para salvação de todos aqueles que nele creem. Amém? A simplicidade do acreditar, a simplicidade do ouvir e actuar em consequência, em obediência às Escrituras. Aqueles que são doctos não o conseguem fazer porque dizem, têm que examinar. Mas a mensagem era tão translúcida, era tão fluente, que eles próprios se confrontavam com as suas próprias palavras e não se recordavam daquilo que eles tinham lido e daquilo que eles tinham conhecido. Volto uma vez mais a dizer que, nomeadamente, quando Deus fala, encontra mais resistência naqueles que conhecem o Evangelho do que daqueles que nunca conheceram o Evangelho. Vemos o exemplo, por exemplo, passando ao verso 31, um exemplo tremendo, que é um exemplo de Moisés. Diz, no verso 31, então Jesus Cristo começa a dizer, a que é que eu compararei esta geração? Ou que é que eles são semelhantes? E essa pergunta é para nós. Amém? Amém? Agarramos esta pergunta para nós. A que é que nos comparará o Senhor, a nossa geração? Seremos semelhantes a quem? Em que é que nos podemos espelhar nas Escrituras? Quando Moisés manda os 10 espias a ver a terra do Canaã, é incrível que, 12 espias, voltam os 12 espias e 10 espias começam a dar uma mensagem, tremenda, não? Aqueles 10 espias também, que eram pessoas, pois, de linhagem sacerdotal, pois conheciam as Escrituras, viram assim, ali naquela terra, aí há leite, há mel, sim, aí há frutos tremendos. Mas também há uns gigantes, há uns problemas muito grandes ali. Aquilo ali não vamos conseguir. E vieram com um discurso de total derrota que infundiram desânimo e derrota ao povo. Então diz em Números 14:11 que então disse o Senhor a Moisés, até quando me desprezará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Eu agora refraseava isto, não querendo alterar a veracidade e a exatidão das Escrituras, mas eu tinha que pôr este versículo para nós, no contexto atual, e dizer assim, até quando que nós rejeitaremos, nós, o povo de Deus, desprezaremos, rejeitaremos a palavra e não acreditaremos na palavra, queremos racionalizá-la, queremos adaptá-la às nossas circunstâncias, apesar daquilo que Deus tem feito até agora nas nossas vidas. Até quando continuaremos desta maneira? Porque esta foi a palavra que Deus dá a Moisés. Irmãos, as fábulas, a religião, a contextualização que nós podemos fazer a nível das culturas, a nível dos nossos hábitos, não é aquilo que nos vai levar à salvação. Irmãos, não são os discursos doces, não é o discurso de bajulação à tua vida que vai fazer com que alguma coisa na tua vida seja transformada. É a palavra de verdade ao qual tu possas... Vamos ver, mas é que o povo preferiu voltar para trás. É preferível voltarmos para Egito do que agora vamos encarar outro desafio, depois do tempo que aqui já andámos, depois daquilo que padecemos em Egito, outro desafio. Agora veio o pastor dizer que temos outro desafio em frente, que ainda não é suficiente, que ainda nos temos que estender mais para além ao alvo, ainda há muito mais que conquistar, ainda há muito mais que fazer. Não, mas não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir que o pastor me diga que eu sou um cristão exemplar, que eu sou boa pessoa, que eu me congrego, que eu sou bom rapaz, que apesar das minhas debilidades Deus me ama. Eu não estou aqui a dizimar para ouvir este tipo de desafios.
Eu quero um discurso um bocado mais contextualizado à minha opção, àquilo que eu desejo, àquilo que eu quero. É que se nós formos atrás e depois viermos para a frente, aquilo, em termos de Hollywood chamam-se os flashbacks. Sempre há filmes que começam no fim e voltam a terminar no fim, porque o princípio é o fim e o fim é o princípio. Então nós tratamos de fazer um flashback e voltamos ao tempo de Moisés e agora voltamos para trás e encontramos a igreja exatamente na mesma situação. Dizer, ok, há uma promessa, mas essa promessa tem um custo. O primeiro é que tu tens que acreditar. E para acreditar tens de começar a ouvir. Na realidade tu tens que começar muito tempo a ouvir, mas não tens atentado àquilo que Deus está a dizer. Amém? Porque tu, claro, é que tu já levas muito tempo sentado na sinagoga. Tu vens na sinagoga, porque agora já não é como antigamente. Significa agora as igrejas, as sinagogas têm as portas abertas de par em par. Amém? Mas aqui a grande mudança acontece que depois de ouvir, acreditemos na palavra. Que depois de ouvir, acreditemos na promessa do Canaã. Claro, mas aqui o que acontece, se nós lermos uns versículos anteriores ao versículo 11 que estivemos aqui a ler, vemos que somente das 12 pessoas havia Josué e Caleb, que também tinham visto o mesmo que os outros. Eram 12. Os olhos, humanamente, eram iguais. Naquela altura ainda não havia lentes, ainda não precisavam de biometrias físicas para ver. Nem tinham zoom, nem tinham câmaras digitais, nem tinham todos os meios que hoje existem, não é? Então, eles viram todos o mesmo. Mas houve 10 que disseram, ui, aqui é impossível. E houve 2 que disseram, opá, não é bem assim. E eles disseram assim, no verso 7, do mesmo capítulo 14 de Números, falaram a todas as congregações dos filhos de Israel, quem Josué e Caleb falaram, dizendo, a terra pela qual passamos a guiar é terra muitíssimo boa. A terra pela qual é muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, eles tinham esta condicionante, eles sabiam, se o Senhor se agrada de nós, das nossas vidas, Ele introduzirá-nos nesta terra e nos la dará. Então, consegues traduzir isto ao português atual? Traduz-te isto um bocadinho só ao português atual? É dizer assim, bom, o que eles queriam era entrar na terra prometida sem qualquer tipo de favor de Deus. Significa, ok, Deus disse que aquela é a terra prometida, se o Senhor disse Ele é fiel, eu já sei isso tudo, já aprendi isso tudo lá na igreja, na escola dominical e no discipulado, e já aprendi isso tudo, eu já conheço, já li, sei não sei quantos versículos. Então a única coisa que eu preciso, isto é como um viaduto, vou para aquilo que se chama agora o canal da bênção. Como eu estou no canal da bênção, então eu chego lá, já estou na terra prometida. É só proclamar e já estou. Mas houve dois homens, que diz a palavra de Deus, Josué e Caleb, nos quais sobre eles repousava, havia outro Espírito, amém? E esse Espírito era o Espírito de Deus, amém? Era o Espírito Santo, amém? Que já existia no Antigo Testamento. Então, não vamos entrar neste campo da doutrina do Espírito Santo, mas sobre eles havia outro Espírito, significa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E eles disseram assim, ei, pessoal, a terra é muitíssimo boa, mas se nós agradarmos a Deus, aqui havia uma condicionante, já não era a vida da bênção, havia tipo, se nós ouvirmos a Deus, limparmos o ouvido, tirarmos a cera, ouvirmos ao Senhor, então, actuando em consequência, Ele dará-nos esta terra. Significa que nós não iremos na via da bênção obter aquilo que já é nosso. Amém? Porque depois a gente às vezes fazemos esse entendimento das coisas. E dessa terra que manou leite e mel, tão somente, agora aqui já vem aquela parte do discurso que ninguém gosta de ouvir, não é? Porque eles educadamente chamaram aos outros 10 que eram um bando de rebeldes. Disseram-lhe assim, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ou seja, muito educadamente ele estava-te a dizer, não sejas rebelde, porque se és rebelde, nem tu alcanças a promessa, e inclusive impedes que eu alcance a promessa. Então ele teve que educadamente, Josué e Caleb, teve que educadamente chamar as pessoas rebeldes. Estamos? Estamos cá? Ou vamos para lá?
E não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Isto é uma declaração afirmada na fé em Deus. Significa que aqueles 2 homens tinham visto o mesmo que os outros 10, mas tinham uma grande diferença. É que apesar de eles terem um Espírito de Deus, eles acreditavam. Diz comigo, acreditavam. Eles tinham visto e ouvido o mesmo que os outros. Amém? Mas acreditavam e consideravam que aqueles inimigos que tinham por diante era o pão que Deus lhes ia entregar nas mãos. Amém? Então retiraram-se deles a sua defesa e o Senhor está connosco dizendo não os temais. Mas o que é que aconteceu? Toda a gente sabe o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Toda a gente, todo o povo ficou contaminado pela incredulidade. Amém? O que é que se contamina mais rápido? O bom ou o mal? Quais são as palavras que aprendes mais rápido? As boas palavras ou as más palavras? Quais são os hábitos que se aprendem mais rápido? Os bons hábitos ou os maus hábitos? Amém? Mas aqui há uma coisa que eu saltei só por fazer-vos o truque. Porque aqui há uma coisa muito importante. No verso 6, eles antes de sair fizeram uma coisa. O que é que eles fizeram? O que é que isso significa? E elucida-me um bocadinho que às vezes vai-se. Quando tu rasgas as vestes, tu mostras. A Adão e a Eva, o que é que lhe aconteceu quando foram lá comer da ciência do bem e do mal, da árvore do conhecimento? Viram o quê? Viram que estavam nus, começaram a ter vergonha. Mas é que eles estavam nus anteriormente, não estavam? Eles nunca tinham notado que estavam nus. Começamos a entender aqui o parâmetro da coisa. Quando eles rasgaram, sim, a palavra humilhar-se e ser humilde está de moda. Isso é um clichê, vamos, evangélico a top. Mas agora, imagina-te que isto já não vamos fomentar no nudismo, ok? Há algumas praias de nudismo, cada um é livre de fazer aquilo que quer e tal. Ou seja, não é muito lícito que venhamos para aqui nus. Ok? Mas é lícito que nos apresentemos diante de Deus sem vestiduras brancas e de carmesim a tapar a gangrena que temos agarrado ao corpo. Aquilo que eles fizeram é que eles mostraram-se tal como eram. A diferença de Josué e Caleb que puderam rasgar as vestes à vontade é porque eles estavam realmente firmemente fundamentados na fé. Eles tinham fé. Eles acreditavam, e a fé é acreditar. Eles não tinham mais fé do que os outros. Os outros podiam ter a mesma fé que eles. Amém? Estamos? A diferença é que eles ouviram, viram e acreditaram. Amém? Os outros desprezaram. O exemplo da vida é a mesma coisa. David também desprezou. Quando Natão a confrontou com a parábola sobre o pecado que ele tinha cometido, toda a gente conhece esse exemplo. Ok? No verso 10 do capítulo 12 de 2 Samuel, quando Natão lhe começa a dizer: agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes. Porque David sabia que era bom. Sabia ou não sabia o que era bom? Só tinha um coração conforme o coração de Jeová. Amém? Ele sabia o que é que tinha que fazer. Ele sabia que não tinha que tomar a mulher de Urias. Ele sabia que não tinha que matar Urias, um homem fiel, que guardou-se até ao momento, que se deu ao luxo de não ir deitar-se com a sua mulher, que permaneceu ali à porta de casa, à espera que fosse mandado à frente da batalha. Um homem íntegro que veio a mostrar outra vez mais a dualidade da vida contra o conhecimento, porque David conhecia. O outro estava a viver a batalha e ele sabia que tinha sido mandado à batalha e ele sabia que não podia estar longe dos seus homens. Ele sabia que não se podia vir como os jogadores de futebol ter relações sexuais com a mulher no dia antes do jogo porque não tinham desgastados.
Não sei se vocês sabem isso. Ele sabia que o militar não se podia misturar nos negócios que não lhe era lícito naquele momento. Ele sabia que tinha que estar à frente da batalha. Então não lhe restou a David, se não que assinar o papelinho, por favor, ordeno que ponham Urias na frente da batalha, deixa-no lá sozinho para que morra, assinado David, o ungido de Jeová. Pum, selado com o Espírito Santo de Deus. Não, com o Espírito de David, com o Espírito da carne. Amém? E à causa de que David sabia, tinha ouvido, conhecia, desprezou, a espada não se apartou dele. Amém? E, lendo no verso 11, assim diz o Senhor, aí que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Começa aqui o Senhor a profetizar, toda a gente conhece a história, não é? Amém? Não vamos dar aqui, senão ainda vamos demorar mais um bocadinho, provavelmente já estou a passar do tempo, 40 minutos, tenho mais 5. O qual eu farei este negócio perante todo Israel à luz do sol. Então disse David a Natã, pequei contra o Senhor. Ok, David, aqui, quando ouviu estas palavras, ele entendeu, pequei contra o Senhor. Ele não começou a justificar-se, ele não começou a dizer, bom, desculpa lá Natã, vou-te cortar a cabeça e mando vir outro profeta que me diga aquilo que eu... Porque hoje, quando alguém profetiza desta maneira, contra quem seja, contra o infrator, contra aquele que desprezou, porque eu imagino a dor de Natã a dizer isto ao ungido de Jeová. Então ele podia ter dito, ele era rei, toda a gente sabe naquele tempo os reis, muitos deles que fizeram mal aos olhos de Deus, o que é que eles faziam? Escolhiam os profetas a Deus, faziam o profeta que lhe ia dizer aquilo que ele queria ouvir. E se o profeta se desse por dizer alguma coisa que ele não queria ouvir, significa, se o profeta tivesse a ousadia de falar a palavra de Deus, o que é que lhe acontecia? Ia para o desemprego, ou perdia a cabeça. Amém? Amém? Por exemplo, foi aquilo que Herodes fez a quem? Qual foi a primeira cabeça a rolar naquele então, antes de Jesus? João Bautista. Porque o gajo não se calava. Continuava sempre a dizer a mesma. Não mudava o discurso. Ele não mudava o discurso. Ele não queria ser um predicador contemporâneo. Não queria ser um tipo modernato. E aqui continua a dizer Natã, e eu suscitarei sobre o mal sobre ti, para as tuas mulheres, perante os teus olhos, te darei ao teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o que fizeste em oculto, mas eu farei deste negócio perante toda Israel e a luz do sol. Significa, tudo aquilo que tu fizeste em oculto, Senhor, Rei David, vai acontecer na tua vida, no seio da tua família, de tal maneira que todo o povo se intere. Todo o Israel vai saber. Então David disse-lhe, pequei contra o Senhor, tornou Natã a David, também o Senhor perdoou o teu pecado. Incrível. O que é que deu passo ao perdão de Deus? O reconhecimento de Natã. Perdão, de David. Quando ele ouviu, e Natã estava a proferir o juízo de Deus sobre o rei. E ele disse, pequei contra Deus. Assumi, não quer esconder. Pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor. Então, diz Natã a David, não o deixou adiantar mais, não fosse que a tua língua se esticasse mais qualquer dia, ainda metesse água. Ou como se diz na gíria, entrava mosca e saía outra coisa que não cheirava bem. Então o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. E eu estava a ver esta escritura e começava a meditar em muitas coisas práticas do nosso dia a dia, do nosso ministério. Porquê é que muitas pessoas não conseguem engendrar filhos? Porquê que não há filhos naturais, senão filhos espirituais, ok? Amém? Entendamos isto. Porquê é que muitas pessoas passam anos no ministério e continuamente têm aquilo que se diz o setback? Parece que nunca avançam. Parece que têm o disco de embreagem está pegado. Podem ter as mudanças todas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e é rapidíssima, mas o carro não sai do mesmo lugar. Porquê? Está aqui. Está aqui. Porque provavelmente há coisas que estão... Irmãos, quando Josué, não sei se recordam a primeira vitória de Josué, foi contra que cidade? Hã? Ajudem-me. Contra Jericó, tremenda vitória. Jericó, uma cidade fortificada, tremendas muralhas. E Josué, em cima, Jericó tinha muito mais poderio militar. E Josué ouviu a palavra de Deus, deu-lhe as instruções, ele fez conforme, e Jericó caiu.
E em seguida havia uma cidadezinha muito pequenina, que era Ai. E Josué depois mandou lá uns oficiais, já não mandou tanta gente, a malta estava cansada. E o que aconteceu? Teve uma derrota contra Ai. Amém? E porquê é que ele teve essa derrota contra Ai? Ele ficou angustiado, deitou-se ao chão, pôs-se, até que o Senhor o despertou. Epá, não faz falta que estejas assim. Não faz falta que estejas assim. E ele mostrou-lhe o que é que havia. Havia um negócio oculto. Um dos generais, que se chamava Acã, tinha, diz a palavra de Deus, tinha cobiçado o manto babilónico e a prata. Como nós atuamos na cobiça do nosso coração após os nossos próprios desejos, a nossa vida não anda. Está ali na embreagem. Podemos ser filhos de Deus, podemos ir à sinagoga, podemos latar, podemos saber os louvores de cor, podemos saber as escrituras de fio a pavio, mas não prospera. Porque há algo que nós não permitimos que Deus trate na nossa vida. Amém? Estamos a entender, irmãos? Ouvimos, mas parece que a coisa não vai para lá. Lemos, sabemos e conhecemos, mas parece que a coisa não nos engrena. Porque queremos apacentar-nos a nós mesmos. E isso é nada mais, nada mesmo. Quando atuamos dessa maneira, estamos a desprezar a palavra do Senhor. Não há outro adjetivo que possamos aqui utilizar. Estamos a desprezar a palavra porque ouvimos-a e não a retemos e não permitimos que ela faça o efeito nas nossas vidas, de tal maneira a que realmente rasguemos as nossas vestes, conforme diz Joel 12. Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Eu não entendo como é que as pessoas dizem que Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus me ama, e têm medo de confessar os seus pecados ao Pai. Que é tarde na ira, mas é pronto na misericórdia. Que Ele diz, confessai-vos pois uns aos outros, orais uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito na sua atuação. Então eu não entendo que Bíblia é que as pessoas leem. Por muitas versões que eu tenho lido, a nova, a versão internacional e a todas as brasileiras, as portuguesas e a sinoca, não leio em si, mas é simplesmente um título alegórico. Então eu não entendo. É uma tradição só sermos papagaios de repetição? Ou será que a palavra ouvimos-a e permitimos que ela entre em nós? Seremos comparados a que tipo de geração? A uma geração que se cantou canções, lamentações, reuniam-se nas praças, faziam 30 por uma linha no nome de Jesus, e depois chegará um dia e Ele diz, afastai-vos, fazedores de iniquidade, porque eu não os conheci. Porque aqueles que se apresentaram, segundo diz a palavra de Deus em Mateus, eles tinham lançado fora demónios, eles tinham feito 30 por uma linha. A questão é que Deus não os tinha conhecido. E Deus não pode conhecer a ninguém que não se lhe seja dado a conhecer. Mas Deus é omnipotente, é omnipotente. Sim, claro que sim. Ele é o Criador de toda a criatura. Sim, claro que sim. Sim. Vamos. Mas é que Deus é-te dado a conhecer pelas Sagradas Escrituras. Mas tu é que tens-te dar a conhecer a ti mesmo a Deus. Amém? E isso simboliza o rasgar o coração. Isso simboliza o chegarmos diante de Deus em confiança de que as suas palavras são verídicas, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, Deus é compassivo. E então eu quero voltar à Escritura de Paulo, a Éfeso, capítulo 4, ouvir, não vai ainda, no verso 7, porquanto digo e testifico no Senhor, dizia Paulo, para que vós não andeis como andam os gentios na verdade ou na vaidade da sua mente, conforme a versão bíblica que tu tenhas, entre no entendimento, e a verdade da sua mente ou a vaidade da sua mente é a tua interpretação. Mas a palavra de Deus que diz que nenhuma profecia é de interpretação. Alguém conhece esta questão? Nenhuma profecia é de interpretação pessoal. A palavra de Deus é, como dizem os americanos, is level, está nivelada para todos. Ok? Então, todos. Amém? Não é só assim, porque faz assim, e faz o efeito bumerangue. Vai e vem. Amém? Entendemos isto, irmão? Então, para que não andem endurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de impureza. E no verso 20 diz: mas vós não aprendeste assim de Cristo. A Bíblia não nos ensina isto. A Bíblia não nos ensina a que nós andemos de acordo à nossa interpretação da Bíblia. A Bíblia ensina-nos que toda a Escritura é inspirada por Deus e é boa para todos, para que em todo momento nos possa corrigir, amoestar, instar, amém? Nos possa restaurar, nos possa reconciliar, tantos e tantos adjetivos que aqui podíamos pôr, mas é que não aprendemos de Cristo a estarmos separados dele, não aprendemos de Cristo a estarmos um momento com ele e a separar-nos dele. Aprendemos que a sua palavra, ou seja, toda a palavra revela a Cristo. Então, se a palavra está em nós e nós estamos em Cristo, a nossa situação é em Cristo Jesus, segundo a Escritura de 2 Coríntios 5, é aqui que todos somos uma nova criatura e tudo aquilo que já, o velho já passou. Então não temos que andar separados. E continuando a ler em Efésios, no verso 21, se é que o ouvistes, podes ouvir, se é que o ouvistes, não aprendeste assim de Cristo, se é que o ouvistes, dizia Paulo. Ouvistes ou não ouvistes? E nele foste instruído conforme a verdade em Jesus. E a seguir começa a dizer qual é a verdade em Jesus, a dispersar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e a renovar-vos no espírito da vossa mente e a revestir-vos do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Em seguida começa a falar em relação a não roubar, não mentir, que já são as ações externas da maldade do coração do homem. Então significa, irmãos, que continuamente temos que renovar-nos, não é? Em Romanos 12, renovar-nos quê? A nossa mente, para que possamos ter entendimento qual é que é a perfeita e boa vontade de Deus para nós. Estamos, irmãos. Mas a questão é, se é que o vistes? Se é que o vistes? E quero recordar-te que muitos ouviram, e provavelmente aqueles que mais ouviram durante a história do ministério de Jesus Cristo, foi aqueles que rejeitaram. Então o que ele teme é, não vá ser que tu ouças tanto que já tenhas agarrado, como dizem alguns, o espírito da rejeição. Não é o espírito da rejeição. Ou tu aceitas, ou tu a rejeitas. Não há meias tintas. Amém? Amém, irmãos? Estamos aqui. Irmãos, temos que renovar-nos. Mas para renovar-nos, a palavra diz, não, vamos nos renovar. Há muitas pessoas que pensam, dizem inclusive entre nós, fizeste uma viagem ao Ministério da África, vens renovado. Venho cansado, não venho renovado. Porque eu, para renovar-me, eu não preciso de ir à África. Eu preciso de ir a Deus. Amém? Porque não é uma nação ou outra que me renova. O que me renova é Deus. Amém? Entendemos isto? Não é o poder de deleitar-me na minha carne que me renova, mas bem aquilo de deleitar-me na minha carne separa-me de Cristo. Mas se eu vou a Cristo, nele posso-me renovar. Amém? Mas para renovar-me, é preciso que eu vá a Cristo. Como? Há pessoas que dizem, não, é que eu não posso viver com esta pessoa, tenho que viver com a outra e tal. É o renovo. O quê? Não, vai-te renovar o Senhor. Como é que somos irmãos e não podemos viver entre nós? Então espera lá, onde é que isso está escrito na Bíblia? Explica-me lá. E se tu me mostrares lá na Bíblia que podemos ser irmãos e não dar-nos um com os outros, então se tiver lá isso na Bíblia, eu acredito. Se não tiver lá, não acredito. Mas eu sei que não está lá escrito. Amém? Porque aqueles que atuam conforme a isto, diz lá na Bíblia, a única coisa que estão a fazer quando rejeitas um irmão, o que é que estás a fazer? Estás a rejeitar a quem? A Cristo. Entendemos isto, irmãos? É tão simples. Porque não vai ser que apregoemos muitos que vivemos em comunidade e temos menos irmandade do que aqueles que não vivem em comunidade. Chamamos irmão, que é para nos chamarmos Simão. Como aquele Simão, o mágico, que queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Ou com favores. Enfim, há muitos que também tentam comprar o dom do Espírito Santo com favor.
Irmão, fomos gerados, ouvimos e fomos gerados pela palavra de Cristo. E realmente somos essas novas criaturas, como está em 2 Coríntios 5:17. E a mim eu termino com 2 versos. Um que está escrito em Eclesiastes e outro que está escrito na 2 Coríntios 5, mais à frente a seguir aos 17. Que é tremendo. Em Eclesiastes diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, 9, capítulo 10, para fazer o básico conforme as tuas forças. Não precisas fazer mais que as tuas forças, mas fazes-os de acordo às tuas forças. Amém? De acordo às tuas forças. Agora não escondas as forças que Deus te dá. Porque no céu, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento de sabedoria alguma. Então dizia ao sábio no verso 11: ou preservei ainda vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor. Mas, diz comigo, a ocasião e a sorte ocorrem a todos. Traduzindo isto literalmente, assim muito literalmente, oportunidade vem a todos. Amém? E como diz a Escritura, então se hoje ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração, como fizeram aqueles no dia da provação no deserto. Amém? Entendemos isto? Todos conhecem a Escritura, está escrito em Hebreus. Amém? Estamos? Ocasião e oportunidade vêm a todos. Amém? Diz comigo, vêm a quantos? A todos. Então o que está à tua direita não é mais que tu, nem o que está à tua esquerda. Porque a ocasião e a oportunidade que Deus dá é igual para todos. A sua palavra é igual para todos. A sua profecia é para todos. Amém? E se tu ouves a sua palavra, se é que ouvistes e assim foram instruídos, na verdade em Cristo Jesus, então, irmãos, o que acontece? Não precisamos de medo. Recomendo-vos a ler, que se não vou ler, em 24 ao 33, quando Jesus Cristo ora ao Pai e começa a falar com os seus discípulos, a dizer que seria, que ele diz: agora entendemos, porque agora falas-nos abertamente e não em parábolas. E ele terminou por dizer, no verso 32, que a hora já era chegada em que todos sereis dispersos. Cada um estará para o seu lado e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas, tenho-vos ensinado todas estas coisas aos discípulos, a nós, para que possamos nele, porque a mim tinhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Por quem é que venceu o mundo? Eu venci o mundo. E mais à frente diz: tende bom ânimo, porque eu estarei convosco até ao final dos tempos. E agora termino com os 2 versos de 2 Coríntios 5, 18 e 19. E esta é a palavra que Deus nos dá. Esta foi a palavra que Deus encarregou a Paulo e que encarregou à sua igreja. Todas as coisas provêm de Deus. Amém? Tudo provém de Deus. Amém? A grande diferença. Porquê que os demónios creem? Porquê que os demónios creem? Porque ouvem. Então os demónios creem, diz a palavra que Deus ensina, creem e temem. Mas para crer tens que ouvir. Recorda-te do princípio, do título da predicação. Podes ouvir? Se os demónios creem e temem porque ouvem, eles ouvem a voz de Deus, eles veem quando temem, assim também deveriam estar os filhos de Deus, a crer e a temer. Amém? Porque se nós crescêssemos e temêssemos da mesma maneira que os demónios creem e temem, temor e tremor, como diz a palavra do Senhor, entenderíamos o grande poder que há em ouvir e acreditar e actuar em consequência àquilo que ouvimos da parte de Deus. Porque todas estas coisas, todas as palavras, provêm deste livro sagrado. Provém de Deus, dizia Paulo aos Coríntios, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e confiou-nos o ministério, diz comigo, confiou-nos o ministério, não os ministros a todos,
um ministério diz com força, e porquê é que Ele nos dá este ministério? Porque nós merecemos? Vamos ler o verso seguinte, o 19, para entendermos a Escritura. Porquê? Pois Deus, diz comigo, pois Deus estava em Cristo, Deus Pai estava em Cristo, Deus Pai comissionou Cristo, reconciliando, diz comigo, vamos ler, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou, nos comissionou, diz comigo, nos encarregou, nos comissionou a palavra da reconciliação. Amém? Podes ouvir? Então eu quero hoje convidar-te a pôr de pé por um momento. Põe-te a pé agora por um momento. Um só momento. Fecha os teus olhos. Peço que feches os teus olhos e que penses nas perguntas. Podes ouvir. Podes ouvir a voz de Deus. Pensa bem. Tens ouvido a voz de Deus? Tens aceitado a voz de Deus? Vimos vários exemplos na Escritura. Vários exemplos. Jesus foi enviado aos seus, rejeitaram-no. Trataram de o prender. Quando ouviram acerca do ministério de João o Bautista, o qual apregoava: arrependei-vos, geração de víboras, arrependei-vos porque se acercou a vós o reino dos céus. Eles não, diz a palavra de Deus, rejeitaram o batismo, rejeitaram a mensagem. Quantos rejeitam a mensagem hoje em dia? É tempo oportuno, é tempo de salvação, sempre foi tempo oportuno, sempre foi tempo de salvação. Tu podes chegar-te à árvore de vida, ou podes chegar-te à árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu podes permitir que Jesus Cristo e o seu mistério de reconciliação, ao qual Deus entregou à sua igreja, ao qual Ele nos comissionou, tome lugar na tua vida, ou podes simplesmente aceitar que sim, que está bem, que está tudo muito bem, mas no entanto rejeitas-o de certa maneira. Então, nesta manhã, eu não vou fazer um chamado ao altar, mas aí onde estás? Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e apresentaram-se ao Senhor tal como eram, porque eles acreditavam na promessa de Deus. E é tempo que tu tomes as promessas para ti, as promessas da palavra. E a promessa da palavra começa por esta palavra, chama-se reconciliação. Porque Deus estava em Jesus Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele entregou-nos esta palavra, não imputando as transgressões aos homens, encarregou-nos a palavra da reconciliação. E hoje mesmo, aí onde estás, se tu fechas os teus olhos e acreditas em Jesus Cristo como o teu Senhor e o teu Salvador, se tu acreditas que Ele, sendo crucificado no Monte Gólgota, baixou posteriormente ao inferno, tomou as chaves da vida e da morte e expôs na cruz do Calvário todos os principados e potestades, tomando sobre eles a autoridade suprema, esse mesmo que pagou na cruz do Calvário por todos os teus pecados, que levou sobre as costas, sobre os seus costados, todos os teus pecados e todas as iniquidades, Ele mesmo não te imputa nenhum desses pecados. Somente te pede uma única coisa: que tu ouças a palavra e que tu acredites na palavra e que aprendas a verdade em Jesus Cristo e que te arrependas no mais profundo do teu coração, abraçando a reconciliação de Cristo, para que tu possas ser um com o Pai e não tenhas que andar aflito, não tenhas que andar com uma expectação de castigo, mas que possas andar confiado a que cada palavra deste livro será cumprida na tua vida, não pelos teus méritos, não pelo canal da bênção, mas porque Jesus Cristo pagou o preço, precioso preço na cruz do Calvário. Se tu assim acreditas, eu quero convidar-te aí onde tu estás, que
ponhas a tua mão esquerda sobre o teu coração e levantes a tua mão direita aos céus. Já seja para aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ou já seja simplesmente para uma vez mais renovar o pacto de reconciliação de ti mesmo com o Pai. Porque o Pai enviou o teu irmão mais velho, o seu filho unigênito, a morrer por ti e por mim, para que todos nós, todos aqueles que creiam, já não tenham condenação, mas possam viver uma vida livre, uma vida abundante, uma vida para a vida eterna. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada um destes meus irmãos que aqui estão, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque Tu és aquele que trazes o convencimento, Senhor. Tu és aquele que manifestas a Cristo, Tu és o Espírito da verdade, Senhor. Tu é quem dás testemunho da verdade, dás testemunho de Cristo, Senhor. Eu peço-te no nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, que Tu destapes ouvidos, que desbloqueies corações, Senhor. Pai, que no nome de Jesus Cristo, neste momento, sejam já efetivas reconciliações, meu Deus, de filhos com o Pai. Agora, no nome de Jesus Cristo, Senhor, Tu não nos imputaste nenhum castigo, Senhor. Todos os castigos foram levados, meu Deus, sobre as costas de Jesus Cristo. Senhor, e porque Tu és pronto em misericórdia, acudimos a Ti. Acudimos a Ti e pedimos, ajuda-nos, Senhor. Tal como Paulo dizia, quem me livrará deste corpo de carne? Quem me livrará? Senhor, a Tua graça é-nos suficiente, por isso vamos confiados ao Teu trono. Vamos confiados diante de Ti, Senhor. Em Ti há vida plena, a vida abundância. Em Ti não há qualquer condenação, Senhor. Em Ti estamos seguros, Senhor. Em Ti há reconciliação. Em Ti há renovação, meu Deus. Senhor, aqui em Portugal, em Sintra e em qualquer ponto do hemisfério desta terra, Senhor, a Tua presença, Senhor, o Teu pacto, a Tua aliança é válida e a Tua palavra é verdade, Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor, glorificamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos pela obra que Tu estás a fazer nos nossos meios, Senhor. Senhor, que Tu venhas, meu Deus, a pôr a Tua mão sobre as nossas folhagens e possas encontrar frutos e em todas as coisas que encontres o primeiro fruto, que são frutos de arrependimento, meu Deus, e todos os outros demais sejam engendrados pela Tua vida, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, eu proclamo a Tua bênção, a Tua presença sobre cada vida que aqui levanta a mão a Ti, Senhor, em sinal de aliança. Ser propício, Senhor. Manifesta a Tua mão, Senhor. Faz a obra necessária em cada vida. Tu conheces a cada um de nós. Pai, reviva-nos, Pai, vivifica-nos em Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Aleluia. Glória seja ao Teu nome, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que retiraste o pecado do mundo, Senhor. E em Ti, Senhor, estamos reconciliados com o Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor onde estás. E vamos adorar a Deus por um momento. Vamos adorar a Deus por um momento. Vamos adorá-lo só por um momento. Vamos adorar ao Cordeiro de Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, o Cordeiro de Deus. Ele tirou o pecado do mundo. Ele fez-nos limpos. Ele branqueia-nos. Ele leva-nos diante da Sua presença. Ele abriu-nos o caminho ao Pai. Ele é santo. Ele é aquele que nos limpa. Ele é aquele que nos vivifica. Vamos adorar a Deus. E onde estás? Vamos adorar a Deus por um só momento, Pai, no nome de Jesus.